Como diz o ditado, não adianta nadar contra a maré. Sabemos que 70% dos cabelos tem algum tipo de alisamento. Então, a maior dificuldade que a gente encontra nesses cabelos é tentar dar naturalidade e movimento. Hoje eu vou te ensinar um corte que em poucos minutos você vai conseguir dar essa naturalidade a qualquer tipo de cabelo alisado. Cabelinho 100% liso e corte reto, então esse cabelo está sem movimento algum. A gente vai começar esse corte fazendo uma divisão clássica de orelha a orelha. Sim, a gente vai pegar lá do topo da cabeça e dividir esse cabelo em duas seções de orelha a orelha. O restante do cabelo da parte de trás, a gente vai jogar todo para trás, desembaraçar bem, vai segurar ele por trás inteiro, ó, usando esses dois dedos e fazemos um corte reto. Assim mesmo, um corte reto. Depois que vocês fizerem esse corte, você vai perceber que ele vai ficar com um leve formato de arco. E a gente vem com a técnica de point cut. O que seria a técnica de point cut? A técnica de ponta de tesoura, a clássica ponta de tesoura. A gente vem dando conexão a esse cabelo e tirando qualquer tipo de barramento. Então, penteou para trás, desembaraçou e vem com ponta de tesoura fazendo todos os ajustes. Como eu falei para vocês, fica um leve arco. Esse movimento que a gente faz desse corte, ele serve para dar volume ao cabelo. E lembrando também, gente, volume à ponta, né? Porque corte em camadas em alguns cabelos que são poucos ou muito liso, eles acabam deixando uma ponta rala ou com o efeito de cabelo quebrado, aquele efeito escadinha, né? Como o efeito que a gente quer aqui é um efeito mais de cabelo natural e com movimento, a gente vai fazer esse corte dessa seguinte forma. Em seguida, a gente pega um pouco da lateral, vira a cabeça da cliente um pouquinho para o sentido do ombro, manda ela inclinar um pouquinho a cabeça e a gente faz um corte na diagonal. Isso mesmo, a gente vai fazer um corte na diagonal, porque essas laterais elas vão ser um pouco mais curtas. Percebam que a gente está arredondando, boleando as laterais desse cabelo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas a gente está boleando as laterais do cabelo e o meio, a gente deixa aquele leve inclinação no meio, como se o cabelo tivesse cortado e deixado aquela partezinha menor. Isso vai fazer com que o cabelo ganhe volume e não fique aquela ponta muito desconectada quando ela jogar para frente. Em seguida, o que iremos fazer? Iremos dividir a parte superior em forma de ferradura. O que seria isso? A gente vai pegar da parte superior da sobrancelha dela, vir até um pouco abaixo da nuca e formar um desenho como se fosse uma ferradura mesmo. A gente vai pegar uma seção inteira dessa parte superior do cabelo. A gente vai prender, isolar ela, porque a gente não vai cortar ela de início, mas é uma divisão bem simples. Em seguida, a gente vai pegar seções de mais ou menos 2 centímetros. Isso mesmo, seção de 2 centímetros. Como assim, Erivel, 2 centímetros? Vou mostrar a vocês. Mais ou menos uma largura de 2 dedos. A gente vai trazer ele num ângulo reto, vai trazer ele retinho. E em seguida, a gente vai cortar sem conectar, gente. Não precisa conectar com a parte de baixo, viu? A gente vai dando um corte no estilo que eu estou fazendo aí, ó. Levemente subindo a ponta da tesoura para cima, como se estivesse fazendo um corte em cabelo masculino. A gente usa muito essa técnica quando a gente vai fazer um corte em pente corrido. Vejam só, levemente subindo a tesoura, em algumas áreas vai ficar até um pouco triangular a ponta, mas não importa. O objetivo não é conectar a ponta. A gente pode conectar a ponta quando a gente quer bastante camada, sabe aqueles cortes que os indianos fazem, que fica muitas camadas, só combina para quem tem cabelo volumoso e ondulado natural. Mas como o cabelo aqui é liso e sem movimento, não precisa conectar. Pois se você conectar a ponta superior, a parte superior com a parte de baixo, na realidade você vai conseguir um efeito não muito agradável de um cabelo marcado, e a gente não quer isso, a gente quer suavidade. Essas mechinhas que a gente está fazendo dentro do cabelo dessa forma, elas não vão marcar. Então, quando ela estiver usando ele natural, essas camadas elas vão surgir de dentro para fora. E elas vão dar também suporte para as camadas que estão por cima. Então, a gente vai fazer isso até o final, com exceção da parte da frente. A parte da frente do cabelo, a gente vai jogar ela para frente mesmo. A gente vai, no lugar de pentear em ângulo reto, a gente vai pentear indo para frente, como eu vou mostrar aí a vocês. Até nessa região da orelha, eu ainda vou fazendo no ângulo reto e fazendo esse cortezinho.
Agora nessa região aí, que é a região da frente, eu trago ele, eu pentio ele para frente e faço a mesma coisa. Eu vou seguindo com a mesma linha de corte, nada diferente até aqui. Então, do jeito que eu comecei lá atrás, eu venho trazendo, só com exceção dessa parte da frente, que o ângulo que ela vai ser cortado vai ser para frente, porque se eu deixar de lateral, vai ficar barreiramento nessa parte. Então, como a gente não quer embarreirar esse cabelo, a gente quer suavidade e um cabelo altamente com aquele movimento natural incrível, que até bagunçado ele fica bonito, né? A gente faz isso, ó, traz ele para frente e faz o corte da mesma forma que a gente fez em todo o restante do cabelo. Em seguida, após a gente ter feito esse corte, né? A gente vai pegar e pentear esse cabelo para frente. Esse cabelo, na realidade, desculpa, a gente vai pegar essa parte superior que a gente deixou lá em cima, né? E vejam só, como a gente já consegue sentir uma diferença nessa ponta. A ponta já está bem desconectada, bem leve. A gente vai soltar aquela parte lá que a gente separou. Não precisa a gente fazer divisões mirabolantes. Deixa o cabelo cair naturalmente, ver onde é que está o caimento dele. E a gente vai pegando e fazendo o mesmo corte. Lembrando, ó, vejam só, a parte de baixo você não precisa conectar com a parte que você vai cortar. Vai por cima mesmo e não conecta. Porque se você conectar uma parte com a outra, você vai acabar marcando esse cabelo. E esse não é o objetivo. A gente está desfiando essas pontas para conseguir aquele cabelo com um movimento super natural. Então a gente vai repetir o mesmo processo em todo o restante do cabelo, sem nenhuma exceção. Lembrando que, gente, quem quiser aprender outros cortes, a gente tem um curso Corte Descomplicado que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês venham a aprender cortes tão fáceis quanto esse e ganhar muito dinheiro aí no salão de vocês. Então continua com a mesma linha de corte, traz, não precisa conectar com a parte de baixo do cabelo, vem fazendo essas camadas superiores. A única exceção vai ser na parte de face frame, que eu vou já mostrar para vocês. Mas em todo o restante do cabelo, o corte vai ser o mesmo. Poderia ser mais fácil? Não, Erivelto, não poderia ser mais fácil. Então, isso eu trago para vocês. Esse é um corte, gente, é um corte que traz um diferencial aí pro salão de vocês. Vejam só como a ponta já fica aquele movimento, já fica aquela entradinha com algumas mechas saindo para fora. Penteando o cabelo para frente, percebam que tem algumas pontas passando, né? Agora a gente vai trabalhar com a parte de face frame. O que seria a parte de face frame? A gente traz esse cabelo para frente, a gente vai agora dar aquele desenho de contorno e vamos fazer um corte reto. Ó. Pegou aqui na mesma divisão que a gente fez de orelha, né? A gente fez aquela divisão de orelha a orelha e faz esse corte retirando, ó, um corte reto mesmo. Percebam que vai ficar também uma forma de arco, como ficou lá na parte de trás. Mas a gente vai suavizar isso quando a gente vir fazendo a parte de tesoura corrida. A gente vai correr a tesoura, dando um leves piquetezinhos de tesoura para que a gente conecte esse cabelo. Sempre trabalhando com ponta de tesoura, ou nossa técnica predileta aqui nos vídeos que eu trago para vocês, né? Técnica de point cut. Então nunca esqueça que se você quer conexão e leveza, sempre trabalhar com a ponta da tesoura. Sempre os point cut. Em seguida, depois que a gente fez esse corte reto e deu essa desfiadinha com a ponta de tesoura, a gente vai trazer os dois cabelos, unir um pouquinho da parte de esquerda e um pouquinho da parte direita e faz um corte reto com a ponta da tesoura para poder os dois lados ficarem iguais. Depois que a gente conseguiu a simetria perfeita dos dois lados iguais, a gente divide o cabelo novamente ao meio e a gente vem com técnica de tesoura corrida. Ah, Erivelto, o que seria essa tesoura corrida? Gente, vocês vão fechando a tesoura sem fechar a tesoura completamente. Vocês vão fechando a tesoura aos poucos, ó. Agora eu trouxe o cabelo lá de trás também, dividi ao meio e vou tirando, fazendo os acertos das pontas. Se ficou alguma pontinha passando, isso daqui se chama conferência. A gente está conferindo se ficou alguma pontazinha passando. Agora, a leveza que a gente vai dar na frente com o face frame. Se ela tivesse franja, a gente nem precisaria fazer isso, ó. Vem sem fechar a tesoura por completo, ó. Vem descendo num movimento bem suave, bem delicado, para que você não marque esse cabelo. Então, para alguém que não tem muita experiência, pode ser um pouco difícil, mas vejam só, presta atenção. Eu fecho pouquinho a tesoura e vou conectando as pontas, vão dando movimento. Esse tipo de corte ele serve para isso, para dar movimento.
Percebam que natural a gente já vê algumas pontas saindo para um lado, saindo para o outro. Quando ela lavar esse cabelo, aí aqui ele está escovado, né? Foi escovado liso. Aí é que o resultado fica incrível. Agora vejam só que incrível que ficou esse cabelo depois da finalização. Olha como as pontas ficam aquele efeito bem desconectado, lembrando muito os cortes dos anos 80, os shag curls. E vejam só que moderno, que incrível. Gente, só mais uma vez, não deixem de seguir o nosso canal, não deixem de compartilhar e trazer informações para outros profissionais também. Então, te vejo lá no próximo vídeo, galera. Valeu!